Boa noite, a paz de Cristo ao seu coração, sejam bem-vindos. Hoje Deus vai te dar a força que você necessita, porque a força que você necessita vem dele, amém? E eu vou ler Juízes 16, do 22, do 17 ao 22. Juízes 16, do 17 ao 22. Então vamos lá. E ele acabou contando tudo o que tinha em seu coração. Meu cabelo nunca foi cortado, disse ele, pois sou narizeu, especialmente consagrado ao Senhor, desde antes de nascer. Se cortar o meu cabelo, perderei a força e ficarei tão fraco como qualquer outro homem. Quando Dalila viu que dessa vez Sansão tinha dito a verdade, mandou os oficiais filisteus o seguinte recado: venha, mas esta vez para cá, pois dessa vez ele abriu seu coração para mim. Os oficiais foram à casa dela, levando a prata prometida. Então Dalila fez Sansão dormir nos seus joelhos. Depois mandou alguém cortar o cabelo dele. Dalila percebeu que já podia ter domínio sobre Sansão e que ele já não tinha mais aquela força extraordinária. Então ela gritou: Sansão, os filisteus estão aqui para te prender você. Ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre no instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Os filisteus prenderam Sansão, furaram seus olhos e o levaram para Gaza. Lá Sansão foi amarrado com 2 correntes de bronze e colocaram para mover o moinho na prisão. Não demorou muito e o cabelo começou a crescer de novo. Amém? Essa palavra, eu creio que Deus vai falar ao seu coração. É o que está escrito, é o que eu li e eu quero explicar. Sansão foi um escolhido de Deus. Ele era um separado de Deus, um narizeu. E ele tomou algumas atitudes erradas. Ele, como homem de Deus, porque Deus, ele tinha tanta força que ninguém conseguia prendê-lo, porque Deus dava aquela força para ele, nada, corda, corrente, nada segurava Sansão, porque ele é um escolhido de Deus. Ele não poderia beber, não poderia chegar perto de animais, homens ou mulheres mortas de algum defunto. Ele era um separado. Mas não foi isso que aconteceu, foi o que a palavra está falando aqui. E nos outros capítulos aqui também, Juízes 16, 17, 15, você vai entender mais a história de Sansão. E ele praticou muitas coisas erradas. E eu creio que Deus já está falando com o seu coração. E eu vou entrar na palavra. Sansão, como separado, como escolhido de Deus, um narizeu, era para tudo dar certo na vida de Sansão. Ele era um homem forte, ele era um homem bonito, ele era um homem separado. Tudo para ser perfeito na vida de Sansão. Mas Sansão tomou atitudes erradas. Mentiu muito, enganou, não ouviu seus pais. E Sansão foi tentado por Dalila, que foi uma mulher que ele
não poderia se casar. Por quê? Ela era uma mulher dos filhos dos filisteus. O povo que era contra o povo de Israel, que era contra o povo de Deus. Uma mulher que Deus não tinha escolhido para ele. E Sansão fez coisas erradas e pagou caro com as suas atitudes erradas, abriu seu coração para uma pessoa que era inimiga dele, mas foi a escolha que ele teve. E hoje eu te pergunto, para quem você tem abrido seu coração? Para quem você tem contado sobre a sua vida? Sobre o que tem acontecido na sua vida? Porque Sansão, Dalila tentou prender ele 3 vezes antes dessa. E ele enganou Dalila com mentiras. Mas na 4ª vez, Dalila conseguiu tirar de Sansão o que o coração dele guardava, como um escolhido, como um separado de Deus. Onde Deus dava força a ele, que era no cabelo. Se cortasse o cabelo, porque Sansão não poderia cortar o cabelo. As forças de Sansão eram no cabelo. Se cortasse o cabelo dele, ele perdia as forças. Mas o que a palavra vem trazer a você? A mentira, o pecado, as coisas que você tem feito, tem tirado as suas forças. O pecado tem tirado as suas forças. Porque a história de Sansão foi isso. Enganando, mentindo. E chegou o momento que Sansão pagou caro. E talvez você está passando por uma luta, por uma dificuldade, porque você, como escolhido, escolhida de Deus, separado de Deus, você não tem andado. Você não tem feito as coisas que Deus tem para você. Você não tem ouvido a voz do Espírito Santo. Você não tem praticado a verdade. Você tem enganado a si próprio. Tem feito coisas que não era para ser feitas. Como um servo, uma serva de Deus. E Sansão, chegou o momento que ele perdeu as forças. Dalila conseguiu tirar do coração de Sansão a verdade que ele mentiu para ela antes, as 3 vezes, e os filisteus não conseguiram pegar Sansão. Mas dessa vez foi cortado o cabelo de Sansão. E o pecado tem tirado as suas forças. A forma que você tem andado, o que você tem feito, tem tirado as suas forças. E Sansão pagou caro. Sansão foi preso porque cortaram o cabelo dele. E Deus se afastou de Sansão. Eu vou ler aqui. E gritou Sansão: os filisteus estão aqui para prender você. Ele acordou e pensou: vou fazer como das outras vezes, vou ficar livre no instante. Mas não percebeu que o Senhor já não estava com ele. Talvez você, pelos seus erros, pelas suas falhas, pelos seus pecados, você não tem visto, você não tem sentido a presença de Deus. Você está achando que você está só, pelos seus atos,
pelo que você anda fazendo, pelos seus vícios. Foi o que aconteceu com Sansão. E os filisteus prenderam Sansão e arrancaram os 2 olhos. Eu não sei o que você tem perdido, o que aconteceu nessa sua vida, o que você perdeu por mentir, por enganar, por não fazer a vontade de Deus como um escolhido, uma escolhida de Deus. Foi o que aconteceu com Sansão. Eu não sei o que você perdeu. Sansão perdeu seus 2 olhos. Por quê? Cortaram o cabelo de Sansão. E os seus pecados têm cortado a força que você tinha, aquela autoestima, aquela coragem, aquela garra. Os pecados afastaram você da presença de Deus. Os seus pecados, as suas atitudes têm afastado você da presença de Deus. E você está sentindo fraco, você está sentindo fraca e não consegue. Sansão, brincaram com ele. Fizeram covardia com ele. Porque o inimigo, filha, é isso que ele quer. Ele quer acabar com sua vida. Ele quer destruir a sua vida. E ele tem usado pessoas para se aproximar de você, para saber aonde você está precisando de ajuda. E é aí que ele quer te destruir. Aonde você tem falado com as pessoas da sua vida, do seu particular, das suas necessidades. Porque Sansão falou com Dalila, foi tentado até entregar. E deu tudo errado para Sansão. Mas Sansão, o seu cabelo voltou a crescer. O cabelo de Sansão voltou a crescer. Perdeu seus olhos. Fizeram brincadeira. Fizeram maldade com Sansão. Mas ele buscou forças. Aonde ele encontrar seria a força que ele necessitava naquele momento. Ele foi buscar força em Deus. Talvez você, pelo pecado, pela falta de coragem, pela autoestima baixa, pela situação que você está vivendo, você não tem buscado em Deus a força. Porque o pecado, ele vem nos acusar, ele vem nos entristecer. Ele vem mesmo nos afastar da presença de Deus. A mentira nos afasta da presença de Deus. Foi o que aconteceu com Sansão. E talvez você tenha pagado pelos seus atos, pelos seus erros. Porque você não ouviu. Não andou na presença de Deus. Se fraquejou como Sansão. Porque as dificuldades, como cristão, ou quem não é cristão, sempre elas vão vir. E às vezes nós tomamos atitudes erradas, fazemos as nossas vontades e pagamos caros lá na frente. Pagamos caro lá na frente. Porque foi isso que Sansão pagou. Pagou caro, arrancaram seus 2 olhos. Mas Sansão, o cabelo dele voltou a crescer. E que, receba essa aí, e que seu cabelo volte a crescer. Porque a força de Sansão estava nos cabelos. E que seus cabelos voltem a crescer. Porque é isso que Deus está te chamando, filho. Para que você volte para a presença dEle. Para que você não desista do chamado que você tem. Para que você não desanime com as lutas, com as dificuldades que você tem passado. Para que você não perca o foco, como Sansão perdeu. Por falta de ouvir, desobedeceu. Talvez essa luta que você tem passado tenha te tirado as forças, como Sansão. Eu vou ler um versículo. (16:28).
E eu vou profetizar sobre a sua vida, para que você entenda o propósito de Deus para a sua vida. Juízes 16, 28. Em certo momento, Sansão orou ao Senhor e suplicou: ó Senhor Deus, peço que se lembre de mim e que só mais esta vez me dê forças para que eu possa me vingar dos filisteus pela perda dos meus 2 olhos. Que você busque força no Senhor, porque é nele, é no Senhor. Talvez você não tenha suplicado, talvez você não tenha clamado a Ele para te dar força, para você passar essa luta que você está passando, para você suportar as dificuldades que você tem passado. Porque Sansão, mesmo para vingar os inimigos que arrancaram os olhos dele, ei, recebe aí, para que você suporte as lutas, derrubar os inimigos que estão tentando te derrubar, tirando as suas forças. Você tem que suplicar a Deus, você tem que clamar a Deus, porque é dele que vem a sua força, é dele que vem a sua coragem, é dele que vem a sua autoestima, é dele que vem a sua alegria, é dele que vem o caminho reto para que você volte a caminhar, para que você volte a pregar o evangelho, para que você volte a levar a palavra de Deus, para que você volte a ser exemplo como um cristão, como uma cristã, porque familiares, pessoas vão, ei, recebe aí filho, recebe aí filha, para que você seja exemplo, para que você deixe um legado na sua geração. Ei, tem coisa acontecendo, sobrenatural de Deus está acontecendo aqui agora. Receba aí filho, porque Deus tem obra para a sua vida. Ei, seu cabelo está crescendo, volta, suplica, pede, clama, porque Deus tem muito mais para você. Não desista do seu chamado, não desista da sua obra, não desista, porque Deus tem muito mais para você. Vai recebendo aí, seu cabelo está crescendo, Deus está te dando força, vai recebendo aí em nome de Jesus. Pega firme, não desista, porque Deus tem muito mais para você. Ei, a sua obra não acabou. Deus não está se importando com seus erros, com as suas dificuldades. Porque o que Ele tem para você é vitória, é conquista, é volta por cima. Como Sansão pediu força a Deus, suplicou a Deus, e ele vingou. Ele venceu os filisteus. Sansão matou mais filisteus naquele último momento dele do que toda aquela guerra que ele teve com os filisteus. E que você receba uma vitória muito maior na sua vida, uma força que vem do céu, que eu profetizo sobre a sua vida, para que você avance, para que você volte a ser exemplo, para que você volte a deixar o seu legado na sua família, para que vizinhos, para que familiares, para que amigos seus sigam o exemplo seu. Deixe um legado. Deus quer que você deixe um legado para os seus filhos, para a sua família, para os seus vizinhos, para os seus colegas. E é essa força que Ele tem para você. Suplique a Deus, busque no Senhor essa força, porque é isso que Ele tem para você. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida. Deixe seu cabelo crescer. Deixe seu cabelo crescer, porque Deus tem muito mais para você. Um forte abraço. Fica com Deus. Uma noite abençoada. Ei, Jesus te ama. E eu também. Deixa seu cabelo crescer. Força! Levante a cabeça. Deus tem muito mais para você. Deus abençoe a sua vida.